Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, entre Israel e Gaza, uma guerra sangrenta sem tréguas. Viva Ruben Martins nos seus ouvidos. Nos últimos dias estivemos com os olhos noutras geografias mais próximas. É certo, Portugal está a viver uma crise política que nos vai levar até às eleições de 10 de março do próximo ano. Mas há mais mundo para além deste retângulo e é importante olhar para um conflito que continua a marcar a agenda política internacional. Entre Israel e o Hamas, continua uma guerra sangrenta, com um povo, o palestiniano, preso no meio do pequeno território de Gaza. Também os colonatos na Cisjordânia preocupam e há também civis em Israel que estão a sofrer as consequências dos ataques provocados pelo Hamas. Neste episódio, converso com a jornalista Maria João Guimarães sobre os desenvolvimentos dos últimos dias. Sejam bem-vindos. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Bom, nos últimos dias em que nós estivemos tão atentos, a situação ainda piorou. Em Gaza continua a haver a incursão terrestre israelita. Há pelo menos 2 grandes hospitais, os 2 maiores, que estão cercados por forças israelitas e agora o momento atual está muito centrado num hospital, o Hospital Al-Shifa, que é o maior do território. Israel diz que o Hamas tem um centro de comando debaixo do hospital, um centro importante, também depósito de armas e um ponto fulcral da rede subterrânea de túneis do Hamas e, portanto, o seu controle é essencial para as forças israelitas. Mas, enquanto isso, pessoal médico, os doentes, pessoas que procuraram refúgio no hospital estão cercadas e dizem que não conseguem sair. Pior do que isso, como acabou o combustível que mantinha a funcionar os geradores que suportavam as máquinas essenciais para doentes em cuidados intensivos e as incubadoras dos bebês prematuros, o que está a acontecer é que alguns destes doentes vão morrendo por falta de funcionamento do equipamento. Deixa-me perguntar especificamente em relação à ajuda humanitária. Nós vimos que, ainda antes de desviarmos a atenção para outro lado, o que estava a acontecer é que a ajuda humanitária chegava a Gaza a conta-gotas. Isso ainda está a acontecer neste momento ou já foi acelerado o ritmo? Ainda está a acontecer. Tem entrado alguns caminhões, continuam as organizações a dizer que é uma gota de água num oceano, do que é preciso e, crucialmente, não está a entrar combustível. O combustível é um produto muito sensível. Israel diz que o combustível acaba desviado pelo Hamas e também diz que a energia que é usada no Hospital de Al-Shifa também é utilizada pelo Hamas e, portanto, daí a justificação para não permitir quer a entrada de combustível, quer a continuação do fornecimento de energia, não é? O Israel cortou a sua parte da eletricidade que fornecia a Gaza logo após os ataques de 7 de outubro que sofreu do Hamas. Portanto, a situação é de facto, os médicos relatam uma situação desesperada. Hoje abriram uma vala comum porque os cadáveres de doentes que não conseguiram tratar já começavam a ser um risco sanitário e, portanto, são descrições de uma situação mesmo muito difícil. E Maria João, estivemos sempre muito atentos a esta situação em torno dos reféns que estavam ainda nas mãos do Hamas. Até que ponto é que o exército israelita, nessas incursões que tem feito em Gaza, já conseguiu resgatar mais reféns ou se a situação continua o mesmo nesse aspecto? Continua o mesmo, sim. O exército israelita, ou as autoridades israelitas têm dito que há 2 prioridades paralelas: resgatar os reféns e destruir o Hamas em Gaza. Há vários analistas que dizem que estas 2 prioridades são dificilmente conciliáveis e, pelo que temos visto, parece que neste momento a parte principal está focada na operação militar. As autoridades de Israel também dizem que esta operação militar é necessária para
pôr o Hamas sob pressão e sob esta pressão poderá ser mais fácil resgatar os reféns. Mas muitas pessoas este argumento não convence muitas pessoas. O presidente norte-americano Joe Biden disse que havia negociações a decorrer e que tinha alguma esperança que elas tivessem algum resultado. Do governo israelita não se ouviu ainda nada. Portanto, tem havido relatos de vez em quando que há negociações e que talvez possam ser libertados em breve alguns reféns. Isso não tem acontecido. Hoje o Joe Biden dá este sinal de esperança, vamos ver. E Maria João, nós sabemos, e aliás como estavas a dizer, que dificilmente neste contexto haverá espaço para outro objetivo que é o do cessar-fogo, que é isso que também a comunidade internacional apela neste momento. Quer da parte do Hamas, quer da parte do governo israelita, não há qualquer tentativa de chegar a este cessar-fogo neste momento? Ou estão a haver negociações? Israel tem dito que qualquer cessar-fogo, no sentido de um acordo para um cessar-fogo mais prolongado, está neste momento fora de questão, que o seu objetivo continua a ser impedir o Hamas de governar Gaza e de ser uma ameaça para o Estado israelita dentro do território. Portanto, o que está a haver são algumas pausas, chamadas pausas humanitárias, umas tréguas limitadas em alguns locais, mas mesmo assim, quer dizer, esta situação, por exemplo, à volta dos hospitais, ainda hoje a Médicos Sem Fronteiras disse que umas instalações suas perto do hospital ficaram sob fogo e que não conseguem retirar de lá as pessoas. Portanto, está a haver pausas muito circunscritas, de algumas horas em alguns locais, mas falar em cessar-fogo para já, penso que ainda estamos longe disso. Se bem que eu li um analista israelita dizer que Israel está a começar a ficar um pouco a sofrer alguma pressão internacional, não é? Quer dizer, estão a ser imagens muito terríveis vindas de Gaza, ver hospitais sob ataque e cercados, e com esta situação dramática põe alguma pressão sobre Israel para diminuir a intensidade dos ataques ou até mesmo para os parar. Mas penso que ainda vai demorar até esta pressão resultar. Quer dizer, também Joe Biden disse que não gostaria de ver trocas de tiros nos hospitais e continuamos com esta situação. Portanto, parece-me que as coisas estão ainda muito difíceis. Também vi bastante tensão na fronteira com o Líbano. Como é que estão as coisas neste campo? Ainda nos últimos dias tem havido desenvolvimentos na chamada Frente Norte com o Líbano. Os ataques, tem havido nas últimas semanas trocas de ataques frequentes entre o Hezbollah, o movimento xiita libanês, apoiado pelo Irão, contra Israel, e de Israel em retaliação. Estes ataques estavam mais ou menos circunscritos em algumas zonas que no domingo alargaram bastante. E há um medo também dos Estados Unidos que possa haver aqui uma abertura de uma segunda frente que leve a um envolvimento regional maior e que haja uma guerra mesmo entre Israel e o Líbano. Apesar de tudo, ninguém, nem Israel nem o Hezbollah, neste momento querem uma guerra porque seria prejudicial para os dois, para Israel porque está focado em Gaza, para o Hezbollah porque o Líbano está numa situação económica muito frágil e, portanto, a última coisa que precisava agora era de uma guerra. Mas à medida em que os ataques se vão intensificando, o risco de um erro de cálculo aumenta. O público está atento não só a este conflito, mas também ao que se está a passar na Ucrânia, numa guerra que continua sem fim. Está tudo em público.pt. E hoje também é notícia a proposta do PS, a proposta de alteração, que vai deixar cair a subida do IUC, o Imposto Único de Circulação, no âmbito da discussão das propostas de alteração ao Orçamento de Estado para 2024. Estávamos a falar daquele aumento que iria ser imposto aos carros mais antigos, anteriores a junho de 2007. Ruben Martins nos seus ouvidos, hoje com Maria João Guimarães como convidada, Ana Marques Maia na música original.
Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.